Olá, pessoal, eu sou a professora Solange. Vou começar aqui logo compartilhando a tela para a gente iniciar o nosso curso. Só um minuto. Muito bem. Ok. Olá, gente. Então vamos começar. Esse mini curso tem como título Aspectos de Linguagem na Produção de Textos Acadêmicos. Ele está dividido em duas partes. Então, esse vídeo é a parte 1 e há outro vídeo com a parte 2. Vou me apresentar aqui brevemente. Meu nome é Solange Nascimento, sou professora do IFRJ, campus Volta Redonda, já há bastante tempo. Sou professora de língua portuguesa e literatura brasileira, com mestrado e doutorado pela UERJ em língua portuguesa. Atuo no campus com as disciplinas de língua portuguesa e literatura, mas também com as disciplinas de metodologia da pesquisa, teoria e prática científica, comunicação e informação, são disciplinas de produção de textos acadêmicos, que são disciplinas da graduação, onde já atuei por muitos anos. Atualmente eu tenho ficado mais no ensino médio, mas já atuei bastante em todas essas disciplinas da graduação. E aí eu vim oferecer esse mini curso porque eu sei das dificuldades dos alunos, dos estudantes, de modo geral, com a produção acadêmica, né, com a leitura e a produção acadêmica. E isso não só na graduação, na pós-graduação também. Na especialização de ensino de ciências e matemática, eu também atuo junto com outros professores com a disciplina de metodologia da pesquisa. Então, a gente percebe essas mesmas dificuldades. Então, eu pretendo apresentar alguns pontos aqui que são pontos importantes e significativos para que a gente construa esse trabalho com o texto acadêmico, tá bom? Fiquem muito à vontade, porque o vídeo é assim gravado, né? Você vai assistir de forma assíncrona, mas eu vou deixar meu e-mail à disposição, solange.silva@ifrj.edu.br. Tá? Ao assistir essas aulas, você, se quiser, pode entrar em contato comigo por e-mail, pode fazer perguntas, pode tirar dúvidas, pode apresentar comentários, tá? Eu fico à disposição, deixando esse canal de comunicação. Então, fiquem à vontade para entrar em contato. Seguindo, primeiro, que conteúdo que eu destaquei, né? É importante falar que a gente poderia falar esse assunto, trabalhar esse assunto por aulas e aulas e aulas e aulas, com atividades práticas, né? Mas a proposta aqui é apresentar isso de uma forma mais dinâmica, mais direcionada e mais reduzida, né? Então, eu fiz uma seleção desses conteúdos e um enfoque específico que pode trazer alguma ajuda aí nesse processo, tá bom? Então, basicamente, eu vou trabalhar a questão da linguagem em trabalhos acadêmicos, falando da norma padrão, sobre clareza e objetividade, coesão e coerência, citações e a parte de revisão textual, tá? Isso dividido aí nas duas partes, na parte 1 e na parte 2, tá bom? Começando aí rapidamente falando da norma padrão, o que é isso, norma padrão? Alguns conhecem como norma culta da linguagem também. A gente pode entender assim, em termos gerais, que toda língua tem algumas variantes, né? Tem variantes que se manifestam de acordo com o lugar, de acordo com a época, de acordo com o tipo de texto que é escrito, com o tipo de situação comunicativa, ou, por exemplo, com o tipo de formação profissional e acadêmica da pessoa, com o nível dela de leitura. Então, são variações do mesmo idioma que se apresentam mais aí de forma mais diversificada na fala, mas também tem alguma diversificação na escrita também. A norma padrão é a variante da língua, do idioma, tomada como padrão, como referência para textos oficiais, como textos de leis, por exemplo, textos da imprensa, da mídia, em textos acadêmicos, em textos científicos, em textos didáticos. A norma padrão é aquele conjunto de regras de organização da língua que segue um determinado conjunto de elementos de regras aí que foi determinado,
tá? A norma padrão, por exemplo, ela é o objeto de estudo da gramática normativa. Assim como tem a gramática normativa, também tem vários tipos de gramática, tá, gente? A gramática normativa foi aquela que você mais entrou em contato na escola, que define regras e normas em relação à linguagem padrão. Quais são os objetivos que eu trago aqui? Revisar recursos, elementos e exemplos de linguagem acadêmica com foco na norma padrão, em estratégias de coesão e coerência, em objetividade e clareza. E também apresentar aspectos formais na organização de citações no texto acadêmico, que é um recurso muito utilizado, né? Um pouco sobre a linguagem em textos acadêmicos, ou a linguagem acadêmica, tá? Primeiro a gente vai falar aqui de adequação linguística ao contexto discursivo e ao gênero textual. Como assim? O contexto discursivo é a situação em que se constrói e se apresenta discursos, falas, é uma situação comunicativa. A gente sabe que dependendo da situação comunicativa, a gente vai ter uma forma de falar, uma forma mais adequada ou uma forma que seria inadequada. Né? Você conversando com seus amigos, bem à vontade, num evento social, não é a mesma coisa, por exemplo, que você na banca defendendo, apresentando o seu TCC, apresentando o seu projeto. Então, você vai adequar a sua linguagem à situação comunicativa, ao contexto discursivo, ao público que você tem. Além disso, você também faz uma adequação de acordo com o gênero textual, que é o gênero de escrita que você está apresentando ou de fala. Né? No caso aí, por exemplo, nos gêneros escritos do mundo acadêmico, né, tem uma determinada adequação linguística, uma linguagem mais formal, você não usa gírias, você tenta evitar palavras de sentido figurado, palavras muito de uso muito banal no cotidiano, né? Você tem uma escolha de vocabulário de palavras que tem que ser mais diversificado, mais rico, né? Uma organização das frases própria. Então, isso tudo é adequação linguística, né? O que te ajuda a construir uma melhor adequação linguística? Ler e participar de situações comunicativas desse universo. Então, quanto mais você lê textos acadêmicos, quanto mais você participa de eventos acadêmicos, como palestras, minicursos, apresentação de trabalhos, defesas de projeto, de TCC, você vai se ambientando com esse discurso e vai se apropriando dele. Essa prática que vai te ajudar a estabelecer essa adequação, tá bom? A norma padrão da linguagem eu já falei um pouquinho, então o texto acadêmico ele se pauta fundamentalmente na norma padrão ou na norma culta, que é aquele conjunto de regras, aquela variante privilegiada socialmente, tomada como referência formal ou profissional, ou técnica, ou científica do idioma. É uma referência. Então tem a ver com regras pré-determinadas, por exemplo, de pontuação, de concordância verbal e nominal, de regência, de construção de frase. Isso tudo é considerado dentro dessa norma padrão e que você precisa observar. E aí, as práticas, mais uma vez, as práticas de leitura e de escrita vão te ajudar mais a entrar em contato com essa norma padrão, porque ela não é muito comum no seu dia a dia, né? Na forma como você fala com os familiares, com os amigos, você tem uma linguagem um pouco mais informal, com estruturas mais simples, com vocabulário mais simples, então permite até alguns desvios dessas regras da norma padrão. Então, a questão tem a ver com a questão da adequação, de você ir ali entrando em contato mais com essas formas da norma padrão. A linguagem precisa ser formal, né? Como exige a situação comunicativa, né? Assim como você pensa, por exemplo, numa postura, você vai apresentar um projeto, apresentar um TCC, fazer um seminário, né? no seu ambiente acadêmico. Você pensa numa postura, você até pensa em aspectos como, dependendo da situação, a roupa, né? Você pensa também na sua linguagem, nas palavras que você usa. Você fica num tom formal, né? Você não vai ficar contando um monte de piada, fazendo um monte de brincadeira o tempo todo. Então, você pode até ter umas situações de informalidade, mas na apresentação do trabalho precisa ter uma linguagem formal.
Prática de leitura e escrita que eu tenho falado aqui, a prática de leitura e escrita que faz a grande diferença, tá? Esse mini curso tem a sua importância no sentido de selecionar as observações que você deve ter maior cuidado, né? Que você deve ter uma atenção maior e te dar dicas e tudo mais. Mas só o minicurso não basta. A questão que substancialmente vai fazer a diferença é a prática de leitura e escrita de textos acadêmicos, né? E aí, quando você escreve, e, por exemplo, diferentes gêneros acadêmicos na sua graduação, na sua pós-graduação, ou mesmo no ensino médio, né, você entrega isso para o seu professor, ele dá um retorno, a professora dá um retorno, né, com observações, com críticas, com ajustes. É sempre bom você prestar muita atenção a essas propostas de ajustes, né, a essas indicações dos professores, você entender o que você fez ali que poderia ser melhor, tirar a dúvida, isso é fazer um melhor aproveitamento. Na prática de leitura, por exemplo, a leitura acadêmica ela é um pouco diferente, né? O ideal é quando você vai ler um artigo, um capítulo de livro, um livro acadêmico, que você leia e interaja um pouco mais com esse texto, fazendo anotações, fazendo esquemas, fazendo fichamentos, resumos ou um mapa mental, porque isso facilita a sua apreensão das ideias ali, a sua apropriação dessas ideias, o seu estudo, né? E a construção do conhecimento, né? Você não faz só uma leitura passiva direto, né? Ou mesmo marcando no texto, sublinhando. É preciso fazer essa prática de leitura mais ativa para se apropriar das ideias do texto. Isso também vai te ajudar na hora de você escrever os seus textos, porque você vai também entrar em contato com essa questão da organização das ideias do texto. Muito bem. São muitos os gêneros textuais do universo acadêmico, né? Muitos vocês já devem ter entrado em contato, já devem ter escrito, né? Por exemplo, eu coloquei alguns aqui. A gente tem o fichamento, o resumo, a resenha crítica, o projeto de pesquisa. Eu estou tentando colocar assim num nível de mais simples para o mais complexo, tá? Então, o primeiro que a gente tem é o fichamento, que tem esse nome porque antigamente ele era feito em fichas, né? Escrevia à mão e tal. Com o computador, depois a gente passou a fazer mais os trabalhos digitados mesmo. E aí a gente deixou um pouco de lado a questão da ficha. Mas tem gente que gosta até hoje de fazer as fichinhas, fazer colorido, fazer organizado, escrever à mão, né? Se é uma forma satisfatória de você estar ali lidando com o texto, eu acho que tem que investir, eu acho que é legal, porque o que te deixar mais à vontade, o que te facilitar o conhecimento é que é o melhor. Alguns professores pedem o fichamento como um trabalho acadêmico, né? O que é o fichamento? É você fichar as ideias do texto. Você vai ler um artigo, vai ler um capítulo de livro, e o fichamento mais simples é o fichamento de citação, né? Você destaca as ideias principais do texto, você destaca as ideias mais importantes e você copia nas fichas, ou você escreve em tópicos nessa ficha. Você pode também fazer esse fichamento com as suas palavras, você ir colocando em tópicos as ideias, o desenvolvimento disso, fazendo paráfrases, né? Você escrevendo com as suas próprias ideias. Depois vem o resumo, que também pode ser um texto acadêmico pedido, né? Tanto o fichamento quanto o resumo são gêneros textuais que te ajudam a estudar, tá? Você poderia fazer isso frequentemente na sua vida, sem nenhum professor, nenhuma professora pedir. Então, você pode ler, é uma forma de estudar, na verdade, né? Tanto o fichamento quanto o resumo. Você lê e você faz os fichamentos, ou você faz um resumo das ideias, você faz um mapa mental. Também é uma possibilidade. É uma forma de você aprender as principais ideias e organizar essas ideias ali no papel, o que vai fazer você organizar na sua mente. Alguns professores pedem isso como um trabalho já para ajudar nessa condução do estudo. A resenha crítica é quando você escreve um texto sobre uma obra, sobre um livro, sobre um filme, sobre, enfim, um capítulo, um artigo, e você resume as ideias também desse texto, mas você critica, você comenta, você compara com outros textos, né? É um pouco mais complexo, é mais argumentativo. Depois vem o projeto de pesquisa, que você escreve um texto num modelo específico que normalmente a instituição te dá, com determinadas partes em que você organiza e tenta planejar uma pesquisa que você vai desenvolver. Normalmente o projeto de pesquisa é pedido antes do TCC, quando vai fazer a dissertação,
a monografia, a tese, né? É um trabalho preliminar a esse gênero que tenta trazer como se fosse um planejamento da pesquisa que você quer desenvolver. Normalmente é um texto que tem lá, né, capa, sumário dentro de um padrão, mas tem partes como introdução, tem os objetivos da sua pesquisa, a justificativa, a metodologia que você vai usar, a fundamentação teórica, né? Normalmente tem essa forma de organização. A gente ainda tem o artigo, a monografia, a dissertação e a tese como textos mais complexos do mundo acadêmico, né? São textos que apresentam uma pesquisa, os resultados de uma pesquisa, os resultados de um estudo, né? E aí está em nível de complexidade. O artigo é menor, né? Mais simples. A monografia normalmente é usada como conclusão da graduação ou como conclusão da especialização. A dissertação é usada como conclusão do mestrado e a tese como conclusão do doutorado, tá? Mas elas têm, a monografia, a dissertação e a tese têm uma estrutura parecida na organização formal, mas o nível de complexidade, de profundidade dessa pesquisa vai aumentando até chegar à tese, tá bom? Então, esses são os gêneros textuais mais comuns no mundo acadêmico. Em relação à linguagem, eles são muito parecidos, utiliza essa linguagem acadêmica, a norma padrão, uma linguagem formal. Do ponto de vista da organização da estrutura deles, tem algumas diferenças, e essas diferenças, essa estrutura, elas são estabelecidas em normas, tá bom? Não são assim formuladas de acordo com cada instituição, com cada estado, não. Existem normas que regulam a organização desses trabalhos em todo o universo acadêmico, tá bom? Seguindo, então, eu vou falar de alguns pontos próprios da linguagem textual agora, focando em algumas especificidades, tá? Primeiro é a questão da clareza textual, né? A gente diz que a linguagem acadêmica ela precisa ser clara, né? Na verdade, praticamente toda linguagem precisa ser clara. Depende do nível de intencionalidade e da situação comunicativa, claro. Digamos que, às vezes, em textos como letras de músicas, poemas, uma ficção, um romance, a clareza em determinados textos, da clareza do ponto de vista da informação, talvez não seja o objetivo principal, mas sim a questão da emoção ou de passar os pensamentos, os sentimentos de personagens ou do eu lírico, né, trazer para um universo de linguagem um pouco mais livre, um pouco mais criativo. É uma outra forma de comunicação. Em textos, por exemplo, textos jornalísticos, textos acadêmicos, textos didáticos, textos técnicos, a clareza é um elemento chave, tá? Porque a clareza ela traz a objetividade da informação ou a objetividade da ideia, tá? Então isso é um elemento muito valorizado. E como chegar a essa clareza? Porque parece que a clareza é uma coisa assim um pouco subjetiva, né? Você escreve um texto lá, um trabalho, entrega para sua professora, entrega para o seu professor, e ele marca uns trechos e coloca assim: não ficou clara a ideia, faltou clareza, o trecho está um pouco confuso, e talvez fique aquela dúvida, gente, mas o que na minha cabeça isso está super claro, né? Na cabeça de quem escreve sempre está super claro, né? Claro, porque foi a pessoa que escreveu, ela sabe aquela ideia, né? Ou não, porque às vezes a pessoa pode escrever assim, que não está entendendo direito e tenta dar uma enrolada, também acontece, né, gente? Mas aí, o que seria essa questão da clareza? Passar essas ideias de forma organizada, de forma objetiva, para que o outro consiga entender o mais próximo possível da informação que você quer passar. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é que as palavras precisam estar num sentido objetivo e denotativo. Como assim? Existem as palavras, a gente pode dizer em termos muito gerais que as palavras podem estar em sentido objetivo ou em sentido subjetivo, tá? O sentido objetivo é um sentido que com que você escreve e que quase todo mundo ou todo mundo vai entender o mesmo sentido, porque ali é a informação que está sendo passada.
Quando a palavra ou a expressão está em sentido subjetivo, quer dizer que esse sentido ele é mais individualizado de quem escreveu. Tem mais a ver com aspectos psicológicos, emotivos da pessoa. Pode não ser exatamente o sentido da palavra que está ali, pode ser um outro sentido por trás, um outro sentido por dentro daquela ideia. Isso é um sentido mais subjetivo. Então, a gente pode dizer que o sentido subjetivo ele aparece mais adequadamente em textos artísticos, em textos de relatos pessoais mais emotivos, como em diários, por exemplo. E o sentido objetivo ele é mais priorizado em textos informativos, acadêmicos, didáticos, porque o objetivo está ali, ó, foco na informação, foco na ideia, para que essa ideia, essa informação sejam entendidas quase da mesma maneira por todo mundo, ok? Imagina se o professor vai dar aula e começa a dar uma viajada, falar com sentido figurado, usar várias metáforas. Ele pode se fazer entender? Pode, depende de como ele vai construir isso. Mas existe um risco maior dessa informação não ser entendida de forma clara. Então, por exemplo, numa aula, você pode até usar metáforas, histórias, analogias, mas depois, no final, você precisa concluir objetivamente isso. Outro ponto importante para clareza textual: organização das frases em períodos não muito longos e na ordem direta de organização dos termos e das palavras. O que é organização das frases em períodos não muito longos? O período é, vamos dizer assim, que é uma frase que começa com a letra maiúscula e acaba no ponto, tá? Um ponto final, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Então, todo ponto marca o final de um período. Digamos que alguns, quando vão escrever, não fazem essa divisão das ideias na estrutura do seu texto. Então, começam a escrever, colocam vírgula, escreve mais vírgula, e daqui a pouco tem um período muito longo, coloca um ponto lá no final. O que a pessoa fez? Ela misturou, provavelmente, muitas ideias dentro do mesmo período. Isso tem grande chance de deixar o texto mais confuso. Uma estratégia para não deixar o texto muito confuso e não muito claro é dividir em períodos mais curtos, separando por ponto as ideias em frases menores, tá? E na ordem direta de organização dos termos. O que é isso, ordem direta? A gente tem uma ordem básica de organização dos elementos na frase. No português, a ordem direta é primeiro o sujeito, depois o verbo e depois os complementos. Mas eu posso inverter, colocar primeiro o verbo, depois o sujeito, colocar os complementos antes? Sim, pode, tá? Mas quando você faz isso com muita frequência, existe mais chance do texto não ficar muito claro, ficar confuso, porque você, às vezes, quando está escrevendo e faz essas inversões, você se confunde, você mesmo que está escrevendo, esquece as inversões que você fez e aí comete desvios de concordância verbal, de pontuação, de regência, porque você esquece a conexão que os termos têm que ter. Então, é legal dar uma preferência para essa ordem direta, porque o texto vai ficar mais simples, mais organizado e com menos chances de você cometer esses desvios. Vou dar um exemplo aqui. Podemos notar que a norma culta, a gramática normativa privilegia. Tá? Eu separei em colorido a segunda oração. Tá? A gente vai dizer que aqui tudo tem um período só. Tá? Começa com letra maiúscula em podemos e acaba no ponto depois de privilegia. Então, a gente tem um período só. Esse período tem aí a locução verbal, podemos notar, e tem o outro verbo lá no final, privilegia. Então, é um período composto com duas orações. Eu estou pegando só a segunda oração. A questão da organização, você aprendeu na escola, provavelmente, que a gente precisa localizar o verbo e o sujeito para a gente identificar algumas regras da norma padrão. Por exemplo, a concordância verbal. Tá? Se você não identificar o verbo e o seu sujeito, se não tiver consciência disso, provavelmente você pode cometer mais desvios de concordância verbal. Vou falar daqui a pouquinho o que é concordância verbal, mas basicamente é a questão do verbo concordando no singular ou no plural com esse sujeito. Quando você tem, destaco aqui em vermelho, o verbo privilegia, eu pergunto, quem privilegia? Quem privilegia?
A resposta é a gramática normativa. Porque aí a questão aqui é quem privilegia o quê? A norma culta privilegia a gramática normativa, ou a gramática normativa privilegia a norma culta? Não, a norma culta tem o funcionamento, a sua existência no idioma, na sociedade, as pessoas escrevendo e falando. A gramática normativa é um tipo de gramática que privilegia a norma culta, a norma padrão, ela traz as regras da norma padrão. Então, quando você pergunta quem privilegia a gramática normativa, e ela privilegia o quê? Qual o complemento? A norma culta. Só que aqui ficou invertido. Como ficaria na ordem direta? Né? Na ordem direta, o sujeito ficaria em primeiro lugar, depois o verbo, em vermelho, e depois o complemento. Então, a ordem direta ficaria no segundo exemplo. A gramática normativa privilegia a norma culta. Essa é a forma mais fácil de entender a ideia. Quando você inverte, como no exemplo de cima, a informação continua correta, mas existe mais chance de interpretar diferente, de dar dúvida, tá bom? Seguindo, agora que vem a questão da concordância verbal, que é o que eu tinha falado. Na gramática normativa, você já estudou isso no fundamental, já estudou isso no ensino médio. O que é, basicamente, eu não vou falar aqui de todas as regras de concordância verbal, porque não daria tempo, nesse momento, de falar disso e de tantas outras, de outros pontos. Então, eu trouxe só a regra geral, a regra básica. O verbo sempre concorda em número, singular ou plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira, com o núcleo do sujeito. Então, a gente precisa aqui de uma base de estudo sintático para perceber o desvio de concordância verbal na nossa escrita. Se a gente tem dúvida se um verbo está no singular, ele deveria estar no singular ou deveria estar no plural? A saída sempre é quem é o sujeito daquele verbo. Então, você precisa fazer a pergunta o que ou quem para aquele verbo, para poder saber quem é o sujeito. Se o sujeito estiver no plural, o verbo tem que estar no plural. Se o sujeito está na segunda ou na terceira pessoa, o verbo tem que estar na segunda ou na terceira pessoa. Então, é preciso fazer essa análise das dúvidas depois de escrever o texto. E a concordância nominal? Se a concordância verbal é do verbo com o sujeito, a concordância nominal é entre nomes, não leva em conta o verbo. Tá? Que nomes? O que a gente está chamando do grande grupo dos nomes? Concordância entre substantivos e adjetivos, quer dizer, nomes e qualidades, entre a concordância entre pronomes, por exemplo, com os nomes, concordância, se não tem a concordância entre os termos que são invariáveis no idioma, nunca, quer dizer, o que é invariável? Nunca tem variação, nunca vai para o plural. Então, a concordância nominal tem a ver com flexão de gênero, masculino, feminino, né, substantivos com adjetivos, com pronomes, numerais, por exemplo, e também com flexão de número, singular e plural, entre palavras do grande grupo geral dos nomes, substantivos, artigos, pronomes, adjetivos, numerais, advérbios, e aí também tem uma infinidade de regras. O que eu sugiro para vocês é dar uma atenção a esses dois tópicos. É legal fazer uma revisão desses assuntos, né? Já que a gente está entrando nesse universo da escrita. Não quer dizer que você vai dar aula disso, ser expert disso, mas é legal pegar uma gramática ou pegar videoaula na internet e dar uma revisada. Concordância nominal, concordância verbal, regência, pontuação, regência e crase, pontuação são elementos muito importantes na construção do texto e muito exigidos no ambiente acadêmico. Então, é legal fazer uma revisão desses assuntos. A regra geral de concordância nominal. Os determinantes variáveis, que são aqueles que vão para o feminino e vão para o plural, eles têm variação, como artigos, pronomes, adjetivos e numerais. Os determinantes que se ligam a um substantivo, né, a um nome, eles sempre concordam com esse nome. Então, vou falar assim, a menina está lendo na praça. Menina é um substantivo. O a está concordando com menina. Menina é feminino, o a artigo está no feminino, está no singular. Se eu mudo para o plural, ou se eu coloco um adjetivo, por exemplo, as lindas meninas estão estudando na praça, eu coloco um adjetivo, coloquei no plural, todos os determinantes tiveram que ir para o feminino plural. Isso que é a variação de gênero e de número, tá?
Mas existem palavras que são invariáveis, quer dizer, nunca vão para o plural e nunca vão para o feminino. Elas não têm flexão, né, como advérbios, preposições, conjunções, né? As preposições e as conjunções são aquelas palavrinhas que fazem conexão dentro do nosso discurso, né? A preposição liga mais palavras, expressões, locuções, e as conjunções são mais conectivos entre orações dentro do período. E os advérbios são normalmente termos que dão ideias de tempo, lugar, modo, intensidade, que se ligam a verbos ou adjetivos e eles são sempre invariáveis. Por exemplo, o muito, a palavra muito, ela pode ser duas coisas. Pode ser um pronome que indica uma quantidade. Por exemplo, eu ganhei muitos presentes no meu aniversário. Esse muito aí tem uma ideia de quantidade indefinida. A gente chama de pronome indefinido. Nesse caso, o pronome tem uma variação. Agora, se eu uso muito com uma ideia de intensidade, por exemplo, as estudantes estavam muito decepcionadas com o que aconteceu na sala de aula. Então, a gente tem aí toda uma ideia de feminino e no plural, né? As estudantes ficaram muito decepcionadas. O adjetivo decepcionadas continua concordando no feminino e no plural, mas o muito fica fixo. Muito decepcionadas. E esse muito aí é um advérbio de intensidade, ele é invariável, não importa se tem palavras no feminino, no plural, ele fica sempre fixo nessa forma aí. Singular, masculino. Isso é a ideia do advérbio, tá? Sobre o uso de vírgula, também tem muitas regras e muitas dúvidas, né, gente? Eu vou passar aqui uma regra fundamental só, que se você já souber isso, já ajuda bastante. A regra que eu queria destacar é: nunca devemos usar uma vírgula entre sujeito e predicado, porque eles são termos integrantes na oração. Tem outros termos integrantes também, por exemplo, o verbo e o seu complemento, também são termos integrantes. Entre termos integrantes, a gente nunca coloca uma vírgula. Então, se você está lá com foco na questão da concordância verbal, você já pode se ligar, né? A relação entre o verbo e o seu sujeito, né? Achar o verbo, quem é o sujeito dele? Tal. Além de você identificar essa questão de concordância, você ainda pode observar que nunca você pode colocar uma vírgula entre o sujeito e o seu verbo, entre o sujeito e o predicado. Assim, também a gente não coloca entre o seu verbo e o seu complemento, o seu objeto, tá? Entretanto, existe possibilidade de intercalar outros termos entre o sujeito e o predicado, e a gente pode colocar esses termos entre vírgulas. Por que eu separei só essa regra? Porque é uma dúvida que eu vejo em vários textos acadêmicos dos meus alunos, das minhas alunas. E eu acho que esse era um ponto que eu precisaria destacar aqui como muito importante. Vou dar um exemplo, tá? Olha só, os alunos da 141 e da 142 vão disputar interclasse no ano que vem. Aqui eu destaquei em vermelho a locução verbal vão disputar, ok? Está no plural, por exemplo, está na terceira pessoa. Eles vão, né? Quando a gente pergunta para o verbo que ou quem antes do verbo, por exemplo, quem vai disputar? Os alunos da 141 e da 142. Então, isso que está em verde é o sujeito da oração. Todo o resto é o predicado. Nesse caso, a gente tem a regra principal de concordância verbal aí, né? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. O núcleo é o substantivo os alunos. Alunos, na verdade, né? Quem vai disputar? Alunos. E aí tem esses outros termos determinantes dentro do sujeito que determinam que alunos são esses. São os alunos da 141 e da 142, mas o núcleo é alunos. Alunos é uma palavra aí no plural, né? Na terceira pessoa, o verbo está na terceira pessoa, eles, e está no plural. Beleza. Você vê aí, não tem uma vírgula. Os alunos da 141 e da 142, vírgula, vão disputar o interclasse no ano que vem. Essa vírgula não pode existir, é um erro aí na escrita, tá? Nesse caso, porque não pode separar o sujeito e o predicado da vírgula. O que acontece às vezes como dúvida? Às vezes a gente tem sujeitos muito longos, às vezes o sujeito é uma oração e a pessoa que escreve não percebe essa conexão e coloca uma vírgula achando que precisa ter uma pausa.
né? As pessoas às vezes ainda têm aquela ideia antiga de que a vírgula é uma pausa para respiração. Não tem nada a ver com isso. A vírgula é uma separação de elementos sintáticos dentro do texto escrito, tá bom? Claro que tem essas pausas, mas isso é mais subjetivo em textos poéticos, né, em textos mais criativos, não no texto acadêmico, tá? Agora, olha esse segundo exemplo. A frase, eu inseri um elemento dentro da frase. Ficou assim: os alunos da 141 e da 142, depois de um período de 2 anos de espera, vão disputar interclasse no ano que vem. É a mesma oração de cima, só que entre o sujeito e o predicado, o verbo, eu coloquei uma expressão com uma ideia de tempo. Depois de um período de 2 anos de espera. Então, a gente fez uma inserção de uma expressão denotativa de tempo, de um intervalo de tempo, tá? Nesse caso aqui, esse bloco que foi inserido entre o sujeito e o predicado, ele pode ser pequeno, ele pode ser até grande, pode ser uma frase. É legal que separe esse bloco por 2 vírgulas. Uma vírgula antes do bloco, tá aí, antes do depois, e uma vírgula depois do espera, destacando o bloco, tá? O que as pessoas fazem normalmente é colocar uma vírgula só, né? Fica assim direto. Às vezes as pessoas fazem assim: os alunos da 141 e da 142, depois de um período de 2 anos de espera, vírgula, vão disputar interclasse no ano que vem. Quando você coloca só essa vírgula depois de espera, você fez um erro, que é separar o sujeito e o predicado por uma vírgula, tá? Faltou a vírgula antes do bloco, que é antes do depois, que aí essas 2 vírgulas não são vírgulas que estão simplesmente separando o sujeito do predicado. São vírgulas que estão separando o bloco que a gente inseriu entre o sujeito e o predicado, ok? Esse é um tipo de erro que eu vejo constantemente nos textos acadêmicos e eu quis destacar aqui. Agora eu trouxe para vocês uns trechinhos tirados de trabalhos acadêmicos de alunos, tá? De estudantes da pós-graduação, da especialização, claro que estão anônimos, alguns estão adaptados, porque eu fiz modificações para ajudar aqui a trazer as dúvidas, para a gente ver um pouquinho na prática, né? Algumas coisas que eu queria, que eu queria exercitar com vocês, que é a questão da revisão textual, que eu vou falar um pouquinho na outra parte, né? É a capacidade de você ler, revisar e criticar um texto. Olha esse primeiro trechinho. De acordo com o artigo 2º da Política Nacional de Educação Ambiental, lei tal, a educação ambiental é um componente essencial. No entanto, a educação ambiental não deve ser uma disciplina isolada, pois necessita ter um enfoque interdisciplinar. Desta forma, atualmente, a maioria das escolas abordam a temática ambiental a partir dos temas transversais. Esse é um fragmento tirado de projeto de pesquisa de aluno de especialização. Eu já destaquei algumas coisas aí que ajudam vocês a perceber, né? Primeiro, eu destaquei aí 3 vezes, em 3 linhas, a expressão educação ambiental, né? Essa repetição não é bem vista nos textos acadêmicos, né? A gente tem uma repetição que é estilística, artística, por exemplo, em poemas, em ficção, em música, né? Que é uma repetição intencional, que constrói um efeito de sentido ou um efeito de ritmo, é um outro contexto. Dentro do texto acadêmico, essa repetição é vista como um problema de uso de palavras, de vocabulário, trunca o texto, né? Deixa o texto maçante. Então, aqui deveria haver estratégias para evitar essa repetição. Se for necessário, às vezes é necessário repetir 2 vezes, tudo bem, mas na terceira já fica demais, né, gente? Destaco para vocês problemas de padronização ali na Política Nacional de Educação Ambiental. O Educação Ambiental está com letra minúscula, né, e faz parte de uma sigla. Então, essa questão de usar um termo ora com letra maiúscula, ora com letra minúscula, isso é um problema de revisão do texto, tá? Aqui, por exemplo, começa com o nome, né? De acordo com o artigo da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, é muito difícil tirar a palavra educação, a expressão educação ambiental daí, não dá para tirar. Então, da Política Nacional de Educação Ambiental, lei tal, a educação ambiental é um componente essencial. Essencial aí está escrito errado, tem um problema de ortografia, porque é com 2 S's, né?
E aí, no entanto, a educação ambiental não deve ser uma disciplina. Aí, no caso, na terceira vez, poderia essa área, esse conteúdo, né, trocar por um sinônimo ou um termo de sentido mais abrangente, por um pronome. Alguns usam a mesma, né, ela, ou esse é um componente ambiental essencial, né, pode usar um pronome. Então, tem algumas estratégias que você faz e você evita essa repetição, né? A gente diz que a repetição, além de ser um problema de vocabulário, parece que a pessoa não tem muito vocabulário, causa um problema de coesão do texto, né? Consequentemente, um problema de coerência no sentido desse texto. Outra coisa que eu queria destacar é o finalzinho desse fragmento, né? Dessa forma, atualmente, a maioria das escolas abordam a temática ambiental. Aí a dúvida era, a maioria das escolas aborda ou abordam? Né? E eu destaquei aí, abordam é o verbo, que está em vermelho. A dúvida é perguntar quem aborda. O sujeito é o que está em azul, a maioria das escolas. Esse sujeito traz uma ideia plural, né? E o que fez a pessoa colocar o verbo no plural, né? Mas a gente destaca aí, a regra é o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então você precisa entender qual é a palavra principal nuclear de sentido do sujeito. A expressão do sujeito é a maioria das escolas. Se fosse algumas escolas, ok, algumas escolas abordam, mas como ele usou a palavra maioria, a maioria das escolas, quer dizer, não são todas as escolas, é a maioria. A maioria é uma ideia coletiva, mas a palavra maioria é uma palavra no singular, tanto que está acompanhado pelo artigo a, no singular. Então, o núcleo do sujeito, que está nessa ideia de quantidade da palavra maioria, das escolas é um determinante, né, que especifica que maioria é essa. O núcleo é maioria, então o núcleo está no singular, o verbo fica no singular. Então, a maioria das escolas aborda, ok? O segundo exemplo aqui, pequenininho, nessa etapa será utilizado materiais publicados disponíveis na biblioteca ou internet, como livros, artigos, monografias, etc. Aqui também eu destaquei o verbo e o seu sujeito. O verbo é uma locução, será utilizado. Aí algumas pessoas têm dúvida, mas o sujeito não é nessa etapa? Não. Nesse caso aqui, se você perguntar para o verbo, o que será utilizado? O que será utilizado? É etapa? Não. O que será utilizado? Materiais publicados, disponíveis. Eu só grifei materiais publicados para ficar menor. Mas o que será utilizado? Materiais publicados. Então, materiais publicados é o sujeito. O que a pessoa fez foi uma inversão da frase. É aquilo que eu falei. Ela não organizou a frase na ordem direta. Ela botou numa ordem indireta. Fica errado? Não, não está errado. Só que quando a pessoa faz isso, ela esquece quem é o sujeito e aí tem mais dúvidas para fazer essa concordância. Pode pensar que o que está na frente é o sujeito. Então, nessa etapa é o singular, então será utilizado é o singular. Nessa etapa, na verdade, é só o lugar onde esses materiais, lugar não, né? A fase onde esses materiais vão ser utilizados nessa etapa. Na verdade, esse termo foi trazido lá do final para frente. Na ordem direta, essa frase ficaria assim: materiais publicados, disponíveis na biblioteca ou internet, como livros, artigos, monografias, etc., serão utilizados nessa etapa. Essa é a ordem direta. A pessoa fez uma inversão, não é errado fazer inversão, pode fazer, só que vai te dar talvez mais trabalho para você observar essa concordância. Aí você tem que perguntar para o verbo o que vai ser utilizado, materiais publicados. Então, o sujeito está no plural, o verbo precisa estar no plural. Então, deveria ser nessa etapa, seria até legal ter uma vírgula aí, destacando a fase, serão utilizados materiais publicados, etc. e tal, tá bom? E o último trechinho é esse. Pesquisas mostram a influência da escolaridade dos pais nos estudos dos alunos. Mostra que a quantidade de anos de estudos é diretamente proporcional à renda que ele terá, mas ainda assim os alunos evadem por vários motivos, desde morar longe da escola até ter que trabalhar para ajudar em casa ou conseguir independência financeira. Tá? Primeira coisa, além do destaque em verde que eu já coloquei aí,
é que o período está muito longo, né? Começou aí com pesquisas de letra maiúscula e acabou com um ponto lá no final. Então eu vejo aí uma certa mistura das ideias, o que vai confundindo o texto, trazendo problemas de coerência. Além disso, começa com pesquisas mostram a influência, etc. e tal. Esse pesquisas mostram é muito vago para um texto acadêmico, um texto científico. Né? Provavelmente, se você mostra isso para uma professora, para um professor, está num projeto, num artigo, num TCC, a sua professora, o seu professor vai perguntar que pesquisas? Né? Você, quando fala pesquisas mostram, você não poderia nunca deixar assim vago, solto. Isso é um problema dentro do texto acadêmico, porque o texto acadêmico ele requer objetividade, precisão nas informações, nos dados, nas ideias. Então você teria que apontar que pesquisas são essas. Você poderia, se são várias, você poderia fazer uma notinha aí, né? Fazer aquele recurso da nota de rodapé e identificar que pesquisas, de que instituto, de que instituição são essas pesquisas, de quem, quais são, tá bom? Além disso, tem aí o uso do mostra, né? As pesquisas mostram, um pouquinho informal, poderia ser as pesquisas apresentam, né? Mais formal. Repetiu o mostra, na segunda vez fez um desvio de concordância verbal, porque são as mesmas pesquisas, né? Quem mostra? As pesquisas, no plural. Então, pesquisas mostram, e depois colocou mostra no singular. Esqueceu quem era o sujeito e deixou o verbo no singular. Perdeu essa conexão, tá? E aí a ideia depois do mais, por exemplo, mas ainda assim os alunos evadem, é uma outra ideia que poderia ser separada num outro período, colocar um ponto, adaptar, tá bom? São sugestões que facilitam a clareza e a coesão e a coerência do texto acadêmico, tá? Todas essas questões, normalmente, elas não aparecem como mágica no seu texto, não, tá, gente? Não vai ter um momento, assim, muito milagroso, surreal e divino, que você vai começar a escrever tudo perfeitamente. Isso não existe na vida de ninguém. Mas existe esse crescimento na escrita, né? Esse amadurecimento na escrita. Quanto mais você vai escrevendo, e quanto mais você vai ficando atento a esses desvios, a esses ajustes, a essas melhorias, né? Você vai lapidando o seu texto. Então, não fique desanimado, não fique desanimada. Se você está fazendo um projeto, um trabalho de pesquisa, um artigo, e ele volta todo rabiscado, todo marcado pela professora, pelo professor. Na verdade, é um momento, aproveita aquilo como um momento de aprendizagem, né? Olha aquelas observações, pensa o que você fez, o que poderia ser feito para melhorar. Se não entendeu, sempre tire as dúvidas, isso vai te ajudar muito a escrever cada vez melhor, tá bom? Eu vou finalizando aqui a parte 1 do curso, então, tá? Vai ter um outro vídeo com outros elementos que eu vou trazer. Vou deixar aqui de novo o meu e-mail. Se você quiser escrever, me enviar dúvidas, você anotou alguma coisa, você quer falar de alguma situação sua, você lembrou, você quer indicação de alguma coisa, você pode me escrever, tá bom? E a gente pode se comunicar melhor, conversar um pouquinho por esse canal de comunicação. Então, um abraço e até breve.